90% da serotonina do seu corpo, aquele neurotransmissor que controla seu humor, seu sono e sua sensação de bem-estar, não é produzida no cérebro, é produzida no intestino. Eu vou repetir porque esse número muda tudo: 90%. Se você está sentindo esquecimentos cada vez mais frequentes, névoa mental, dificuldade de concentração, ansiedade que apareceu do nada, ou aquela tristeza que não tem explicação, o problema pode não estar na sua cabeça, pode estar na sua barriga. E o mais perturbador é que a ciência já sabe disso há anos, mas quase nenhum médico conecta esses dois pontos na consulta. Tudo que você aprendeu sobre doenças do cérebro está incompleto. Alzheimer, depressão, Parkinson, ansiedade, essas condições não começam onde você imagina. Elas começam num lugar que você visita todo dia, mas nunca presta atenção: o seu intestino. Isso afeta a sua memória, sua capacidade de raciocinar e sua qualidade de vida inteira. Em mais de 30 anos de prática clínica, eu vi centenas de pacientes com problemas cognitivos melhorarem dramaticamente quando a gente tratou o intestino primeiro. Vou te mostrar exatamente como essa conexão funciona, por que seu intestino pode estar sabotando o seu cérebro nesse exato momento e o protocolo prático que você pode começar amanhã. Mas primeiro, você precisa entender a autoestrada invisível que conecta a sua barriga à sua mente. Porque quando você entende o mecanismo, tudo faz sentido. Dentro do seu corpo existe um nervo extraordinário chamado nervo vago. Ele é o nervo mais longo do corpo humano e funciona como um cabo de fibra ótica biológico que conecta diretamente o intestino ao cérebro. Esse nervo carrega informações nos dois sentidos, do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro. Mas aqui está o que surpreende até os médicos. 80% das informações que trafegam por esse nervo vão do intestino para o cérebro, não o contrário. Leia de novo. 80% das mensagens sobem, não descem. Isso significa que o intestino está constantemente mandando relatórios para o seu cérebro. Relatórios sobre o que você comeu, sobre o estado das bactérias que vivem dentro de você, sobre inflamações, sobre toxinas. E o cérebro recebe esses relatórios e reage de acordo. Se os relatórios são bons, o cérebro funciona bem. Humor estável, memória afiada, sono reparador. Se os relatórios são ruins, o cérebro entra em modo de emergência. Ansiedade, névoa mental, insônia, irritabilidade. Pensa no intestino como o departamento de inteligência do corpo. Ele coleta informações e manda para o comando central, que é o cérebro. Se o departamento de inteligência está comprometido, o comando central toma decisões erradas. E é exatamente isso que acontece quando o seu intestino está doente. E se você já está achando isso valioso, se inscreve no canal agora para não perder o protocolo prático que vem aí. Clica naquele botão de inscrever. Mas o nervo vago é só uma parte da história. Deixa eu te apresentar os verdadeiros protagonistas dessa conexão. Dentro do seu intestino vivem aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos. Bactérias, fungos, vírus. Juntos, eles formam o que a ciência chama de microbioma intestinal. Esse número é tão absurdo que vale a pena colocar em perspectiva. Você tem mais bactérias no intestino do que células no corpo inteiro. Mais DNA bacteriano dentro de você do que DNA humano. Esses trilhões de micro-organismos não são invasores, eles são parceiros. Eles fazem parte de você tanto quanto o seu coração ou seu fígado. E eles trabalham dia e noite produzindo substâncias que afetam diretamente o funcionamento do cérebro. Pesquisadores da Universidade de Cork, na Irlanda, que é um dos maiores centros de pesquisa em microbioma do mundo, demonstraram em 2019 que certas bactérias intestinais produzem neurotransmissores idênticos aos que o cérebro usa: GABA, dopamina, serotonina, noradrenalina. Seu intestino é literalmente uma fábrica de substâncias que controlam seu humor, sua motivação, sua capacidade de sentir prazer, sua habilidade de dormir e sua função cognitiva. Um estudo publicado na Nature Microbiology em 2019 analisou o microbioma de mais de 1.000 pessoas e descobriu que pessoas com depressão tinham consistentemente níveis mais baixos de duas famílias específicas de bactérias, Coprococcus e Dialister,
ambas produtoras de uma substância chamada butirato. E o butirato, como eu vou te explicar daqui a pouco, é uma das moléculas mais importantes para a saúde do seu cérebro. Agora vem a parte que muda o paradigma completamente. A maioria dos médicos, com a melhor das intenções, trata problemas do cérebro olhando só para o cérebro. Paciente com depressão, receita antidepressivo. Paciente com ansiedade, receita ansiolítico. Paciente com insônia, receita indutor de sono. E eu não estou dizendo que esses medicamentos não têm lugar. Eles têm, e salvam vidas. Mas aqui está o que quase ninguém pergunta. Por que o cérebro dessa pessoa parou de funcionar direito? Qual é a causa raiz? Se o problema começa no intestino e a gente trata só o cérebro, é como enxugar o chão sem fechar a torneira. A água vai continuar vazando. O remédio pode aliviar o sintoma, mas a causa continua lá, intacta, gerando mais dano a cada dia que passa. Um estudo de 2022, publicado no Lancet Gastroenterology, mostrou que pacientes com síndrome do intestino irritável têm 3 vezes mais chance de desenvolver ansiedade e depressão, comparados com pessoas com intestino saudável. 3 vezes. E o mais fascinante, quando o problema intestinal é tratado adequadamente, os sintomas psiquiátricos melhoram junto, muitas vezes sem necessidade de medicação psicotrópica. Deixa eu te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Dona Aparecida, 67 anos, de Belo Horizonte. Ela chegou no meu consultório tomando fluoxetina para depressão, clonazepam para ansiedade e zolpidem para dormir. 3 medicamentos psiquiátricos. Estava assim há 4 anos. Quando eu perguntei sobre o intestino dela, ela me olhou confusa, como se eu tivesse perguntado algo completamente fora de contexto. Mas me respondeu: intestino preso a vida inteira. Ia ao banheiro a cada 3, 4 dias. Gases constantes. Estufamento depois de comer. Azia diária que ela tratava com omeprazol há 6 anos. Quando a gente investigou mais a fundo, descobrimos disbiose severa. O intestino dela tinha muito mais bactérias nocivas do que benéficas. Permeabilidade intestinal aumentada. E deficiência de magnésio e vitamina B12, ambas essenciais para a função cerebral. A gente não mexeu nos psiquiátricos de imediato. Primeiro tratamos o intestino. Mudança alimentar, probióticos direcionados, enzimas digestivas, retirada gradual do omeprazol. Em 3 meses, Dona Aparecida estava dormindo melhor naturalmente. A ansiedade tinha diminuído visivelmente. Em 6 meses, com acompanhamento do psiquiatra dela, foi possível reduzir a fluoxetina pela metade. Ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Doutor, eu achava que o problema era a minha cabeça. Ninguém nunca olhou para a minha barriga. E essa história se repete dezenas de vezes. Eu vejo esse padrão constantemente. Pessoas com anos de medicação psiquiátrica que nunca tiveram o intestino avaliado adequadamente. Não é que a depressão não existe. Não é que a ansiedade é invenção. Essas condições são reais e sérias. Mas em muitos casos, o gatilho, a causa que disparou tudo, está no intestino. E se a gente não trata a causa, fica eternamente tratando consequência. Agora eu preciso te explicar o mecanismo central que conecta intestino doente a cérebro doente. Porque quando você entende isso, tudo encaixa. O nome desse mecanismo é permeabilidade intestinal aumentada. Nos bastidores da saúde, muita gente chama de intestino permeável. Imagina que a parede do seu intestino é uma peneira ultra fina. Essa peneira tem furinhos microscópicos que permitem a passagem de nutrientes digeridos, aminoácidos, vitaminas, minerais, para a corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, essa peneira bloqueia a passagem de toxinas, bactérias, fragmentos de alimentos não digeridos e outras substâncias perigosas. É um sistema de filtragem incrivelmente sofisticado. Quando esse sistema funciona bem, os nutrientes entram e as toxinas ficam do lado de fora. Mas quando o intestino está inflamado, estressado, agredido por alimentação ruim, antibióticos, álcool, pesticidas, estresse crônico, essa peneira começa a ter furos maiores. Substâncias que não deveriam nunca entrar na corrente sanguínea começam a vazar. Fragmentos bacterianos chamados lipopolissacarídeos, ou LPS, que são extremamente tóxicos,
atravessam a barreira e entram no sangue. Proteínas mal digeridas passam, toxinas passam. É como se a alfândega do seu corpo abrisse todas as fronteiras de uma vez e deixasse qualquer coisa entrar. Quando esses invasores entram no sangue, o sistema imunológico detecta e dispara uma resposta inflamatória. O corpo inteiro entra em alerta, e essa inflamação viaja pelo sangue até chegar ao cérebro. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins publicaram um trabalho mostrando que o ELIP, esse bacteriano que vaza do intestino, atravessa a barreira hematoencefálica, que é a proteção do cérebro, e ativa as células imunes cerebrais, chamadas microglia. Quando a microglia é ativada cronicamente, ela começa a atacar os próprios neurônios, destrói sinapses, reduz a produção de neurotransmissores, causa neuroinflamação. E neuroinflamação é exatamente o que encontramos no cérebro de pessoas com Alzheimer, Parkinson e depressão grave. Pensa assim, seu intestino é uma represa. Enquanto a represa está intacta, a água perigosa fica contida. Quando a represa racha, a água invade tudo, inclusive seu cérebro. E cada refeição ruim, cada noite mal dormida, cada dose de estresse é mais uma rachadura na represa. Eu tô super curioso. Você sofre com o intestino preso? Gases ou estufamento? Tá sentindo também névoa mental ou esquecimentos? Me conta nos comentários se você nunca tinha conectado esses dois problemas. Eu leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos baseados nas dúvidas de vocês. Agora vem outro pedaço crucial dessa história, que quase ninguém explica: o butirato. Lembra que eu mencionei antes? Butirato é um ácido graxo de cadeia curta, produzido pelas suas bactérias intestinais quando elas fermentam fibras que você come. Parece um detalhe técnico, mas é talvez a molécula mais importante dessa conversa inteira. O butirato faz pelo menos 4 coisas fundamentais para o seu cérebro. Primeiro, ele alimenta as células da parede intestinal, mantendo a peneira íntegra, prevenindo o vazamento que eu acabei de explicar. Segundo, ele tem efeito anti-inflamatório poderoso, produzindo a inflamação que viaja para o cérebro. Terceiro, ele estimula a produção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que funciona como adubo para neurônios, ajudando a criar novas conexões e proteger as existentes. Quarto, ele atravessa a barreira hematoencefálica e age diretamente como combustível para as células cerebrais. Um estudo publicado no Frontiers in Neuroscience em 2021 demonstrou que idosos com maiores níveis de butirato no intestino tinham melhor desempenho em testes de memória e menor incidência de declínio cognitivo. A conclusão é direta: mais butirato no intestino é igual a mais proteção para o cérebro. E como você produz butirato? Comendo fibras que as bactérias boas conseguem fermentar. Fibras específicas que a gente vai falar no protocolo prático. E isso nos leva a outro ponto importantíssimo, que conecta tudo. O eixo intestino-cérebro não funciona isolado. Ele depende de nutrientes que muitos idosos brasileiros não têm em quantidade suficiente. A vitamina B12 é um exemplo perfeito. Ela é essencial para a formação de mielina, a camada protetora que envolve os nervos e permite que os sinais elétricos trafeguem rapidamente. Sem B12 suficiente, a comunicação entre os neurônios fica lenta, falha, como um fio elétrico desencapado. E aqui vem a conexão. A absorção de B12 depende de ácido estomacal adequado e de um intestino saudável. Se o idoso toma omeprazol há anos, a produção de ácido está suprimida. Se tem disbiose, a absorção está comprometida. Resultado, deficiência de B12 que se manifesta como perda de memória, confusão mental, formigamento, depressão. Sintomas que muitas vezes são atribuídos à idade ou confundidos com o início de demência. Um estudo da Unicamp mostrou que 40% dos idosos brasileiros acima de 65 anos têm níveis insuficientes de vitamina B12, 40%, e a maioria não sabe. O magnésio é outro nutriente crucial nessa história. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a produção de neurotransmissores e a regulação do eixo do estresse. Quando o magnésio está baixo, o sistema nervoso fica hiperexcitado. Resultado: ansiedade, insônia, irritabilidade, cãibras. E o solo brasileiro, devido ao cultivo intensivo, está cada vez mais pobre em magnésio. Os alimentos que deveriam fornecer esse mineral
não contém mais as quantidades que continham há 30 anos. Pesquisa publicada na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia encontrou que mais de 70% dos idosos brasileiros avaliados tinham ingestão de magnésio abaixo do recomendado. 70%. O intestino pobre em bactérias boas, deficiente em butirato, vazando toxinas para o sangue, com absorção comprometida de B12 e magnésio. Esse é o cenário real de milhões de brasileiros acima de 60 anos. E o cérebro paga o preço. Vou te confessar uma coisa. Quando eu comecei a estudar medicina, ninguém falava sobre isso. O intestino era tratado como um tubo digestivo e só. Comida entra, nutriente absorve, resto sai. Ponto. Não havia nenhuma discussão sobre microbioma, sobre neurotransmissores intestinais, sobre eixo intestino-cérebro. Esse campo explodiu nos últimos 15 anos e está reescrevendo tudo o que sabíamos sobre doenças neurológicas. A gente está vivendo uma revolução silenciosa na medicina e eu quero que você faça parte dela. Um dado que me impressionou profundamente veio de um estudo do Instituto Pasteur de Paris, publicado no Lancet Neurology em 2022. Os pesquisadores analisaram amostras de microbioma de pacientes com Parkinson e descobriram que o padrão de desbiose intestinal estava presente até 20 anos antes dos primeiros tremores aparecerem. 20 anos. A doença começava no intestino 2 décadas antes de chegar ao cérebro. Se a gente identificasse e tratasse essa desbiose cedo, quantos casos de Parkinson poderiam ser prevenidos? Essa pergunta me tira o sono. E tem mais uma conexão que a ciência está investigando com resultados impressionantes. O Alzheimer como diabetes tipo 3. Pesquisadores da Universidade Brown cunharam esse termo porque descobriram que o cérebro de pacientes com Alzheimer apresenta resistência à insulina, exatamente como acontece no diabetes. E adivinha de onde vem boa parte da regulação da sensibilidade à insulina? Do microbioma intestinal. Bactérias específicas do intestino influenciam como seu corpo responde à insulina. Quando essas bactérias estão em desequilíbrio, a resistência à insulina aumenta, não só no corpo, mas também no cérebro. E o cérebro resistente à insulina não consegue usar a glicose direito para funcionar. Resultado, neurônios com fome de energia, morte celular progressiva, declínio cognitivo. Agora, eu sei que a maioria das pessoas vai pensar, tá, doutor, mas o que causa tudo isso? Por que o intestino chega nesse estado tão ruim? A resposta envolve vários fatores, mas 3 são absolutamente dominantes no contexto brasileiro. O primeiro é a alimentação ultraprocessada. O Brasil é um dos países que mais consome ultraprocessados no mundo. Aquele pão de forma industrializado, o biscoito de pacote, o suco de caixinha, o macarrão instantâneo, o presunto, a salsicha, o refrigerante. Esses alimentos contêm emulsificantes, conservantes, corantes e adoçantes que funcionam como antibióticos seletivos no intestino. Eles matam bactérias benéficas e alimentam bactérias nocivas. Um estudo da Universidade de Harvard, publicado no BMJ em 2024, demonstrou que pessoas que consumiam mais de 4 porções de ultraprocessados por dia tinham redução significativa na diversidade do microbioma, que é exatamente o que está associado a maior risco de problemas neurológicos. O segundo fator é o uso indiscriminado de antibióticos. O Brasil é um dos maiores consumidores de antibióticos do mundo, e cada curso de antibiótico é como jogar uma bomba no ecossistema do intestino. Mata bactérias ruins, sim, mas mata também bactérias boas que levaram anos para se estabelecer, e a recuperação é lenta. Pesquisa publicada no Nature mostrou que um único curso de antibiótico pode alterar o microbioma por até 12 meses. Idosos que tomaram múltiplos cursos de antibióticos ao longo da vida podem ter o microbioma permanentemente empobrecido. O terceiro fator é o estresse crônico. E aqui eu preciso falar com carinho, porque eu sei que a realidade do idoso brasileiro muitas vezes é difícil. Preocupação com dinheiro, solidão, medo de doença, perda de entes queridos. O estresse crônico libera cortisol continuamente, e o cortisol altera diretamente a composição do microbioma, favorece bactérias inflamatórias e aumenta a permeabilidade intestinal. É um ciclo vicioso. Intestino ruim causa ansiedade, que causa mais estresse, que piora o intestino, que piora o cérebro, que aumenta a ansiedade. Precisa quebrar esse ciclo.
E tem um quarto fator que quase ninguém menciona e que afeta profundamente o brasileiro: agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O glifosato, que é o herbicida mais usado no país, age destruindo uma via metabólica chamada via do Shikamato. Essa via não existe em humanos, por isso a indústria diz que é seguro. Mas sabe quem tem essa via metabólica? As bactérias do seu intestino. Pesquisadores do MT demonstraram que o glifosato funciona como um antibiótico seletivo dentro do intestino. Ele prejudica bactérias benéficas que dependem dessa via, enquanto poupa bactérias patogênicas que não dependem. Você come salada achando que está se cuidando, mas se essa salada foi cultivada com glifosato, pode estar prejudicando exatamente as bactérias que protegem seu cérebro. Por isso, sempre que possível, lave muito bem frutas e verduras com bicarbonato de sódio e vinagre. Se puder comprar orgânico, pelo menos as folhas verdes e os morangos, que são os alimentos com maior carga de agrotóxicos, faça isso. Eu sei que orgânico é mais caro, mas se tiver que escolher, priorize orgânico nas folhas que você come cruas. Já é um grande passo. Se está fazendo sentido até aqui, me faz um favor e deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda essa informação a alcançar mais pessoas que precisam saber disso. Um clique seu pode mudar a vida de alguém. Agora vem o que você estava esperando: o protocolo prático. O que fazer para restaurar seu intestino e proteger seu cérebro? Aqui está exatamente o que eu recomendo. Primeiro, e isso é o mais importante de tudo, alimente suas bactérias boas com fibras pré-bióticas específicas. Pré-bióticos são fibras que você não digere, mas que suas bactérias boas adoram. Elas fermentam essas fibras e produzem butirato, aquela molécula protetora do cérebro que eu expliquei. As melhores fontes de pré-bióticos acessíveis no Brasil são alho cru ou levemente cozido, cebola, banana verde ou biomassa de banana verde que você encontra em feira e mercado, chicória, aspargos e aveia. A quantidade mínima que você precisa diariamente é de 25 a 30 gramas de fibra total, sendo pelo menos 5 gramas de fibras pré-bióticas específicas. Começa devagar se seu intestino não está acostumado. Um dente de alho por dia, meia cebola na comida, uma banana verde ou uma colher de biomassa. Se começar com muita fibra de uma vez, pode ter gases e desconforto. Aumenta gradualmente ao longo de 2 a 3 semanas. Depois de 4 semanas consistentes, você deve notar que o intestino já funciona melhor. Depois de 3 meses, o microbioma começa a mudar significativamente. Faça isso por pelo menos 6 meses para resultados sólidos no cérebro. Segundo, inclua alimentos fermentados na sua rotina diária. Alimentos fermentados contêm bactérias vivas que repovoam o intestino. As melhores opções acessíveis no Brasil são chucrute caseiro, que é repolho fermentado em água e sal, kefir de leite ou de água, iogurte natural integral sem açúcar e sem sabor e kombucha artesanal. Chucrute caseiro é meu favorito porque é extremamente barato de fazer, dura semanas na geladeira e contém uma variedade enorme de cepas bacterianas. 1 a 2 colheres de sopa por dia junto com as refeições já faz diferença. Se você nunca fez chucrute, é simples. Repolho picado, sal, amassar bem num pote de vidro, tampar e deixar fermentar em temperatura ambiente por 5 a 7 dias. Pronto. Remédio vivo que custa centavos. Terceiro, repare a parede intestinal. Lembra da represa com rachaduras? Você precisa fechar esses furos. O aminoácido L-glutamina é o principal nutriente para a regeneração das células da parede intestinal. 5 gramas por dia dissolvido em água, tomado em jejum de manhã. Você encontra em lojas de suplementos e custa relativamente pouco. O caldo de osso é outro reparador poderoso que sua avó já conhecia. Aquele caldo feito com ossos de boi ou frango cozidos por horas contém colágeno, glutamina e glicina naturalmente. No Brasil a gente tem a tradição do caldo de mocotó. Pois é, mocotó é remédio para o intestino e ninguém te conta. 2 a 3 xícaras por semana já ajudam a regenerar a barreira. Se puder fazer em casa é melhor e mais barato do que qualquer suplemento. Quarto, cuide da vitamina B12. E esse ponto é fundamental. Se você tem mais de 60 anos, especialmente se toma omeprazol ou qualquer inibidor de bomba de prótons, faça exame de B12.
O valor que muitos laboratórios consideram normal, acima de 200, é baixo demais para o funcionamento ótimo do cérebro. Estudos mostram que o ideal é estar acima de 500 picogramas por mililitro. Se você está abaixo, suplementação de B12 na forma metilcobalamina, que é a forma ativa, é segura, barata e pode fazer uma diferença enorme na sua clareza mental, energia e humor. A dose comum é de 1000 microgramas sublingual por dia, mas consulte seu médico para adequar. Quinto, magnésio. A forma que eu mais recomendo para o eixo intestino-cérebro é o magnésio glicinato ou bisglicinato. Essa forma é bem absorvida, não causa diarreia como o cloreto de magnésio pode causar em doses altas, e a glicina que vem junto é um aminoácido calmante que ajuda no sono e na ansiedade. Dose recomendada de 200 a 400 mg de magnésio elementar por dia, de preferência à noite, porque ajuda a relaxar e dormir melhor. Você encontra em qualquer farmácia. Se o orçamento está apertado, o cloreto de magnésio PA em sachê é muito barato e funciona bem também. Só comece com dose menor para não soltar demais o intestino. Sexto, elimine os agressores principais. Reduza drasticamente ultraprocessados. Eu sei que é difícil, eu sei que é prático, eu sei que muitas vezes é mais barato. Mas cada pacote de biscoito, cada refrigerante, cada embutido está alimentando as bactérias erradas no seu intestino e mandando sinais inflamatórios para o seu cérebro. Você não precisa ser perfeito. Comece tirando o pior. Refrigerante, suco de caixinha, margarina, macarrão instantâneo. Substitua gradualmente. Troque o suco de caixinha por uma fruta de verdade. Troque a margarina por manteiga ou azeite. Troque o pão industrializado por pão de fermentação natural, se puder encontrar. Cada substituição conta. Sétimo, cuide do estresse. E eu sei que falar cuide do estresse parece conselho vago, mas eu vou ser específico. Estimulação do nervo vago. Lembra do nervo vago, aquele cabo que conecta intestino ao cérebro? Você pode estimulá-lo ativamente. Técnicas simples, gratuitas, que você faz em casa. Respiração diafragmática lenta, inspire em 4 segundos, segure em 4, expire em 6. Faça isso por 5 minutos de manhã e 5 minutos antes de dormir. Gargarejo com água por 30 segundos. Sim, gargarejo. Isso ativa os músculos da garganta, que são inervados pelo nervo vago. Cantar, mesmo que desafinado, especialmente cantar com volume, ativa o nervo vago poderosamente. Água fria no rosto por 30 segundos ativa o reflexo de mergulho, que estimula o vago. Convívio social, conversa com amigos, risadas, tudo isso ativa o nervo vago e melhora a comunicação intestino-cérebro. É gratuito, é acessível e a ciência suporta cada uma dessas práticas. Agora, o que não fazer? Presta atenção. Não tome probiótico de farmácia aleatoriamente, achando que vai resolver tudo. A maioria dos probióticos comerciais contém apenas 1 ou 2 cepas genéricas em doses insuficientes. Se quiser suplementar probiótico, procure um que contenha Lactobacillus rhamnosus e Bifidobacterium longum, que são as cepas com maior evidência para o eixo intestino-cérebro. Mas alimento fermentado de verdade é superior à cápsula na maioria dos casos. Não tome antibiótico sem necessidade real comprovada. Questione se aquela infecçãozinha leve realmente precisa de antibiótico ou se o corpo consegue resolver sozinho. Não use adoçante artificial achando que é mais saudável que açúcar. Sucralose e sacarina alteram o microbioma de formas que estamos apenas começando a entender. Se precisar adoçar, use estévia em pequena quantidade ou mel cru. Eu quero te contar mais um caso que mudou minha perspectiva para sempre. Seu Geraldo, 72 anos, professor aposentado de Goiânia. Homem culto, leitor voraz. Começou a perceber que não conseguia mais ler um capítulo inteiro de um livro sem perder o fio da história. A concentração evaporou. O nome de alunos que ensinou por décadas sumiu da memória. A esposa notou que ele repetia as mesmas histórias no mesmo dia sem perceber. Foram ao neurologista. Ressonância mostrou atrofia leve. Diagnóstico de comprometimento cognitivo inicial. Receitaram donepezila. A família ficou arrasada. Quando investigamos o histórico dele,
5 anos de antibióticos frequentes por infecções urinárias de repetição, omeprazol diário há 8 anos, alimentação pobre em fibras, quase nenhum alimento fermentado. O intestino dele estava devastado. Aplicamos o protocolo completo. Retirada gradual do omeprazol, introdução de kefir e chucrute caseiro, fibras prebióticas progressivas, B12 sublingual, magnésio glicinato, exercícios de respiração diafragmática. 3 meses para os primeiros sinais digestivos melhorarem. 6 meses para ele próprio perceber que a mente clareou. 9 meses depois, seu Geraldo voltou a ler livros inteiros. Voltou a lembrar nomes. A esposa disse que era como ter o marido de volta. Não foi milagre, foi biologia. Quando o intestino parou de enviar toxinas e voltou a produzir os neurotransmissores que o cérebro precisava, a cognição se recuperou. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. O nervo vago conecta intestino ao cérebro e 80% das mensagens sobem do intestino. Trilhões de bactérias no seu intestino produzem neurotransmissores que controlam humor, memória e sono. Intestino permeável vaza toxinas para o sangue que causam neuroinflamação crônica. Butirato é o protetor número 1 do cérebro e depende de fibras pré-bióticas na alimentação. Deficiência de B12 e magnésio, extremamente comuns em idosos brasileiros, agravam toda essa cascata. Ultraprocessados, antibióticos e estresse crônico são os 3 maiores destruidores do microbioma. A solução não está num comprimido mágico, está no prato, no estilo de vida e no cuidado diário com o intestino. Esse é o novo paradigma, tratar o cérebro pelo intestino. Se você quer o guia completo em PDF, com a lista de alimentos pré-bióticos, a receita de chucrute caseiro passo a passo, as doses exatas de B12 e magnésio e o protocolo de estimulação do nervo vago, preparei esse material especialmente para você. Clica no link na descrição aqui embaixo. É grátis e você pode baixar agora mesmo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica no botão de inscrever agora. Eu posto vídeos novos toda semana sobre como proteger sua saúde com ciência e alimentação de verdade. E você não vai querer perder o que vem por aí. Ativa o sininho para ser avisado quando eu postar. Eu quero muito saber de você agora. Qual sintoma digestivo você convive há mais tempo? Intestino preso, gases, estufamento, refluxo. E você percebe conexão com sua memória ou concentração? Me conta nos comentários aqui embaixo. Eu leio cada comentário pessoalmente e muitas vezes crio vídeos novos baseados exatamente nas dúvidas e experiências de vocês. Se você achou essa informação valiosa, pega o link desse vídeo agora e manda no WhatsApp para aquela pessoa da sua família que vive reclamando de intestino preso e, ao mesmo tempo, toma remédio para depressão ou ansiedade. Pode ser sua mãe, seu pai, uma tia querida. Essa conexão que eu expliquei hoje pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir para mudar o rumo da saúde dela. Conhecimento bom tem que circular. Milhares de pessoas já aplicaram esse protocolo e transformaram não só o intestino, mas o cérebro, o humor, o sono e a disposição inteira. Eu recebo mensagens todo dia de gente dizendo que pela primeira vez em anos a névoa mental sumiu, que a ansiedade diminuiu, que a memória voltou a funcionar. E tudo começou com uma mudança no prato. Você consegue fazer isso. O poder está literalmente no seu garfo. Começa amanhã. 1 dente de alho, 1 colher de chucrute, 1 copo de kefir. Pequenos passos que ao longo das semanas mudam a química do seu cérebro, de dentro para fora. Cuida do seu intestino. Ele cuida do seu cérebro. Cuida de você. Te vejo no próximo vídeo.